Boa noite, bom dia, boa tarde a quem está nos escutando e nos vendo. Bem-vindos a mais um episódio do Código Aberto, conversas sobre o direito privado, um podcast que conecta o direito às transformações do nosso tempo. O nosso projeto ele é uma iniciativa da extensão do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, campus de Anópolis, e conta com a participação de estudantes bolsistas e voluntários vinculados ao programa institucional de Bolsa de Iniciação à Extensão, o nosso querido PIBX. Hoje, o tema é um daqueles que atravessam a vida real e o nosso dia a dia, que é o Código Civil em Movimento, a reforma contratual por dentro, no âmbito da proposta da reforma do Código Civil, que alguns outros chamam de atualização do Código Civil. Para falar sobre esse tema, nós temos uma pessoa especialíssima, um grande mestre do direito civil, um respeitável civilista e um grande advogado, que é o professor doutor Carlos Eduardo Pianovski. Professor Carlos, ele é professor associado de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, nos cursos de graduação e pós-graduação, no mestrado e doutorado. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, foi orientado pelo professor Carlos Edson Fachin, pelo professor Edson Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, com estágio de pesquisa na Universidade de Coimbra. Ele é presidente do IBDFAM Paraná. Ele foi professor de Direito Civil da PUC Paraná, foi conselheiro estadual da OAB Paraná, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná também, e ele integrou a Comissão de Direito Empresarial e de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é advogado e parecerista. Professor, meu Deus, quanta coisa! Essa conversa é muito mais importante com esse tema, porque também o professor Carlos, ele integrou a comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil e entregou ao Senado da República o anteprojeto de lei. Então, professor, muitíssimo obrigado por sua presença. Eu passo para o senhor dar as boas-vindas. Danilo, muitíssimo obrigado. Uma grande alegria, uma grande honra poder participar desse diálogo. Saúdo todas e todos que estiverem assistindo a esse vídeo. Espero que possamos realmente trazer aqui em conjunto, nesse nosso bate-papo no dia de hoje, um conjunto de reflexões, de informações interessantes a respeito do direito civil e, de modo especial, do direito contratual. Professor, tudo bem? Tudo bem. Antes de entrarmos na reforma diretamente, eu gostaria de saber mais quem é Carlos Pianovski, como pessoa, profissional, quais experiências e escolhas acadêmicas que moldaram o seu olhar sobre os contratos. Bom, vamos lá, muito obrigado pela pergunta. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, tive o privilégio de ser aluno do professor Luiz Edson Fachin desde a graduação. Eu tive aula de Direito Civil com o professor Elimar Zaniato, um grande civilista, especialista em Direito da Personalidade, que fez belíssimo livro sobre a tutela geral da personalidade no segundo ano. E do terceiro ao quinto ano eu fui aluno do professor Luiz Edson Fachin. E isso, inevitavelmente, moldou o meu modo de ver o direito civil. Um direito civil humanista, um direito civil crítico, um direito civil que reconhece uma multiplicidade de fontes normativas, mas, sobretudo, um direito civil que reconhece a centralidade da ordem constitucional. Direito civil, portanto, que recolhe o legado do pretérito, como aprendi com o meu mestre Edson Fachin, recolhe o legado do pretérito, mas lança, naturalmente, seu olhar prospectivo para o futuro, recolhendo as demandas sociais, recolhendo aquilo que é reclamado
pela sociedade contemporânea, e isso acaba sendo vertido tanto no processo hermenêutico quanto na produção doutrinária. Então, isso que vem desde a graduação, com essa escola que tive na Universidade Federal do Paraná, é algo que acaba marcando a minha trajetória. O meu mestrado e o meu doutorado eu também fiz na Universidade Federal do Paraná. O doutorado eu tive um período de pesquisa na Universidade de Coimbra. Eu tive o grande prazer de ter como supervisor do meu estágio de pesquisa o grande professor de contratos, sobretudo, Joaquim de Souza Ribeiro, e que acabou sendo um equivalente a ministro da Corte Constitucional Portuguesa, poucos anos depois. E como professor da Universidade Federal do Paraná, desde o ano de 2009, eu tenho procurado seguir essa mesma linha dentro do projeto de pesquisa Virada de Copérnico, foi criado pelo professor José Fachin nos anos 90, e que hoje é possivelmente o projeto de pesquisa em direito civil, pelo menos vinculado a uma dada instituição mais abrangente em termos de número de pesquisas em andamento e número de pesquisadores. Esse projeto hoje é coordenado pelo meu colega e querido amigo Heroto Portiano Júnior, professor da Universidade Federal do Paraná, e é possível dizer, nessa medida, que há um vetor fundamental dentro da reflexão que normalmente desenvolvo a respeito do direito civil, permeando todos os seus pilares, que é a compreensão de um direito civil humanista e que tem, e aqui talvez seja o ponto central daquilo que tem marcado já há vários anos a minha pesquisa, tem uma vinculação funcional, sobretudo pautada no princípio da liberdade. Então, pensar em um direito civil humanista é pensar em um direito civil emancipatório. Direito civil que, nessa medida, reconheça a liberdade nos seus múltiplos perfis e que, assim, possa ser direcionado ao exercício, à conservação e, se possível, ao incremento de liberdades coexistenciais. Na atuação e produção, qual é hoje o núcleo duro do direito contratual que você considera inegociável? Aquilo que qualquer atualização precisa preservar? Quando se pensa no direito contratual, a gente pensa num movimento interessante que naturalmente leva em conta características do zeitgeist de cada momento histórico. O direito contratual passou, ao longo de muitas décadas, por um momento no qual o papel do Estado foi compreendido como um papel extremamente importante, inclusive sob a ótica do que chegou-se a chamar de dirigismo contratual. Isso vem, de alguma forma, desde o início do século XX, quando a gente pensa em autores como Leon Degree, quando a gente pensa em uma funcionalização das relações entre particulares no campo de um estado de bem-estar social, como, por exemplo, no pensamento de Karl Rahner. E nós vamos ter uma consolidação disso no direito brasileiro, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo no período pós-Constituição de 1988. Um papel mais intenso do Estado, a partir de uma lógica do dirigismo, em que se chegava a afirmar uma certa publicização do direito privado, especificamente uma publicização do direito contratual. Esse foi um movimento que, obviamente, foi bastante importante, mas quando se olha para trás, eu me permito dizer que não houve uma publicização, ainda que tenha havido uma constitucionalização. Constitucionalizar não é publicizar, já nos ensina o professor Paulo Ignatolov. Constitucionalizar não é publicizar. Constitucionalizar é reconhecer a Constituição como centro do ordenamento, como fonte normativa de direito civil, mas isso não significa necessariamente a sujeição dos contratos a uma lógica pautada em um dirigismo estatal. O Estado tem uma função que é protetiva, mas é uma função protetiva que se justifica
a partir do reconhecimento em concreto da aplicabilidade de certas normas constitucionais que impõem, em maior ou menor extensão, uma atuação do Estado legislador e do Estado juiz. Mas há um filtro. Eu falei há pouco de uma noção de função como liberdade, que permeia os pilares do direito civil. O direito contratual não está incólume aqui. Quando se fala em direito contratual, contemporaneamente, se fala em um direito contratual pautado, sim, na liberdade. Em uma das suas expressões, talvez a mais sofisticada, mais refinada, que é a autonomia privada, mas que não esgota a liberdade relevante para o direito e não esgota a liberdade relevante para o direito contratual. E quando se pensa em liberdade como princípio constitucional, portanto como norma constitucional, se pensa em uma liberdade que não é apenas um espaço de não coerção dentro do qual são feitas escolhas negociais formalmente asseguradas pela ordem jurídica. É uma espécie de ossatura da autonomia privada, que é uma liberdade positiva que se exerce em um espaço de não coerção, portanto, liberdade negativa, formalmente assegurada. Entretanto, quando se pensa no direito contratual contemporâneo, se pensa em um outro perfil de liberdade, que é a liberdade substancial, a liberdade como efetividade. Eu formalmente tenho autonomia privada assegurada, mas será que em todas as relações contratuais eu tenho concretamente a possibilidade real de fazer escolhas que sejam, para mim, valorosas? O direito procurou oferecer respostas a essas perguntas. Quando se pensa em um direito contratual que recolhe situações de vulnerabilidade presumida, como na seara das relações de trabalho, ou como na seara das relações de consumo, o que se protege aí não é uma compreensão sobre como os contratos devem ser em uma visão planificada da administração pública, do governante da vez, ou de determinados padrões estruturantes de Estado. Não. A proteção, que é constitucional, sem sombra de dúvida, vamos pensar no trabalhador, vamos pensar no consumidor, quando é vertida para o direito civil, é por ele apreendido, ou pelo direito privado, de um modo mais amplo, é apreendida por aquilo que é o seu fio condutor, o seu leitmotiv, que é a liberdade. Vale dizer, a intervenção estatal legislativa existe e impõe também momentos de atuação jurisdicional. Mas em homenagem a quê? Em homenagem à conservação e à possível ampliação de um espaço de liberdade substancial, nas relações em que há um déficit de liberdade substancial presumido, em razão de vulnerabilidade presumida de dados sujeitos. Essa é uma realidade já consolidada há décadas e que eu ouso dizer, não é um dirigível. Eu cheguei a escrever em um artigo sobre as relações entre o direito contratual e o direito do trabalho, especificamente, um artigo em uma obra coletiva no qual eu sustento exatamente isso. A rigor, as regras protetivas do direito do trabalho devem ser pensadas sob a perspectiva não de um dirigismo propriamente dito, mas sob a perspectiva da garantia da liberdade substancial do contratante vulnerável. E essa lógica também se aplica às relações de consumo, porque há um ditame constitucional. Agora, há algo na contemporaneidade que não se identificava tão claramente décadas atrás. Há relações nas quais não há uma vulnerabilidade presumida de antemão. Há relações civis e empresariais
nas quais a vulnerabilidade pode ser aferível em concreto, ou deve ser aferida. São situações nas quais o que se verifica é a presença de assimetrias. Todo contrato tem assimetria. Todo contrato tem assimetria, ainda que seja assimetria informacional. Mas há dadas assimetrias que precisam ser apreendidas pelo direito para trazer um tratamento diferente. Mas que são assimetrias que não podem ser presumidas. São assimetrias que são aferíveis em concreto, em determinados tipos contratuais, em determinadas relações contratuais específicas. E a assimetria relevante aqui é aquela assimetria na qual se identifica o que poderíamos chamar de uma relação de verdadeira dependência de um contratante frente ao outro. É nessas situações que pode haver uma atuação especial da ordem jurídica, quando há relação de dependência. Por quê? Porque quando há uma relação de dependência, as escolhas autênticas, as escolhas reais, a possibilidade concreta de fazer escolhas valorosas, ou seja, vou dizer, de Amartya Sen, a liberdade substancial, ou como efetividade, é tolhida, gravemente tolhida. E nessas situações em que a gente verifica aquilo que Vincenzo Rocco chamou no contrato delle due mila de terzo contrato, não é o contrato, não é o primeiro contrato da igualdade formalmente pressuposta entre os contratantes, não é o segundo contrato da vulnerabilidade presumida do trabalhador ou do consumidor, mas é o terceiro contrato. É aquele contrato no qual a vulnerabilidade não é presumida, mas ela é reconhecida em concreto. E aí é que se aferir se há ou não há, diante do grau de ofensa à liberdade substancial, a necessidade de uma atuação legislativa. Há dados tipos contratuais que tem, que se pode chamar de uma espécie, vejam, falo em tipos contratuais, não falo em sujeitos. Espécie de assimetria fisiológica. Porque é da natureza do tipo contratual que haja relação de dependência entre os contratantes. Exemplo, contrato de franquia. Outro exemplo, contrato de distribuição. São contratos, por sua natureza, você tem uma relação de dependência de um contratante frente ao outro. E quanto a esses contratos, que são fisiologicamente assimétricos, é possível e desejável que haja, de modo temperado, sem ofensa à liberdade econômica, algumas regras de proteção para resolver, ainda que em parte, essas assimetrias, quando se apresentarem como mais graves, para assegurar um nível adequado de liberdade substancial. Mas há algumas situações contratuais em que a assimetria não é fisiológica, é patológica. O tipo contratual não traria em si mesmo a pressuposição de assimetria como algo inerente à própria natureza para viabilizar a atividade econômica. Não. Aqui é uma patologia e aqui o direito pode e deve atuar em concreto. Eu diria nessa medida que a pedra de toque para a compreensão do direito contratual contemporâneo é reconhecer que a liberdade é, sim, seu grande fio condutor. Não apenas a autonomia privada, tem a posição de proeminência, sem sombra de dúvida, ela tem uma posição de proeminência do direito contratual, mas também a chamada liberdade substancial. Em última instância, estamos a tratar de limitação da liberdade de uma parte em proveito da liberdade de outra. E, portanto, de ganho global de liberdade dentro da relação contratual. Entendi, professor. Com esse ponto de partida, vamos por dentro do processo. Como que nasce uma proposta de atualização legislativa, pensando na comissão de atualização do Código Civil? Então, vamos lá. Já há alguns anos, antes mesmo da pandemia, já havia
o reconhecimento por parte da comunidade jurídica a respeito da necessidade de uma atualização do Código Civil, diante de vários fatores. Um dos fatores, o tempo de vigência do Código e a construção jurisprudencial e doutrinária que foi desenvolvida desde então, para dar significado àquelas normas. Mas também, isso é preciso reconhecer, o fato de que, a despeito dos esforços extraordinários que foram realizados no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, para atualizar o, à época, projeto do Código Civil, ele acabou vindo à tona, sendo aprovado, entrando em vigor, com um olhar ainda voltado para o pretérito. É um projeto que foi para o Congresso de 75. Por pensar em matéria contratual, em 75 nós não tínhamos tido, por exemplo, a segunda crise do petróleo. Nós estávamos dentro da lógica de um estado de bem-estar social que não tinha sofrido as trincas que sofreu durante todo aquele período posterior. Só que o anteprojeto é de 1970. Não tínhamos tido nem a primeira crise do petróleo. O anteprojeto é de 1970. Foram realizadas alterações no Congresso? Foram, mas sobretudo para extirpar inconstitucionalidades. Aquilo que não dizia respeito diretamente a inconstitucionalidades não sofreu alterações tão profundas. Eu dou um exemplo, o capítulo de responsabilidade civil. O capítulo de responsabilidade civil que foi aprovado, entrou em vigor, é quase, salvo por uma ou duas regras, ipsis literis, o anteprojeto de 1970. A responsabilidade civil que nós temos hoje, na norma geral do Código Civil, é a responsabilidade civil de 1970. Isso já é revelador de que é indispensável uma atualização do Código Civil. Em uma das jornadas de direito civil do Conselho de Justiça Federal, antes da pandemia, inclusive foi criada uma comissão para receber enunciados, já pensando em um movimento de atualização. Mas o que acabou acontecendo, posteriormente, foi efetivamente a iniciativa que foi tomada pelo senador Rodrigo Pacheco e que foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão de constituir uma extensa comissão de juristas, com muitos membros, 38 membros, para que houvesse uma visão abrangente sobre o direito civil, para que não fosse uma reforma feita por uma única escola de pensamento, para que fosse uma reforma dos consensos possíveis. Onde não houvesse consenso possível, a matéria seria descartada. Vou dar um exemplo. Em matéria de direito de família, não houve consenso mínimo possível sobre o tema da guarda de filhos. O que aconteceu? Foi destacado e não foi apresentado no anteprojeto. Então, os consensos possíveis dentro dessa multiplicidade de pensamentos a respeito do direito civil. Falando especificamente da subcomissão de direito contratual, da qual eu tive a honra de participar na primeira fase, na companhia do professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, da professora Cláudia Lima Marques. Eu tive realmente uma grande satisfação de poder trabalhar com juristas dessa estatura, como a professora Angélica Carmin, uma das maiores especialistas em direito contratual, e especialmente em direito dos seguros, mas em direito contratual de um modo geral. Então, tive o prazer e a honra realmente de trabalhar com 3 juristas de grande envergadura e debater com esses juristas a produção de uma versão inicial do texto da reforma quanto ao direito dos contratos. Mas alguns vetores apareciam desde um primeiro momento nas propostas que vinham de cada uma das professoras e de cada um dos professores integrantes dessa subcomissão. Um dos vetores
e que diz respeito ao que eu disse há pouco. É o aprofundamento da liberdade econômica no âmbito da reforma do Código Civil. Aqui cabe um parênteses. Há um discurso sobre a lei da liberdade econômica, que às vezes é até um discurso que, de alguma forma, nela pensaram, mas que não corresponde ao que foi aprovado no Congresso. Qual é esse discurso? É um discurso quase que de um Estado mínimo, da ausência de papel do Estado na relação contratual. Isso é só discurso, isso não é a norma. A lei da liberdade econômica manteve a função social dos contratos, extirpando, inclusive, a inconstitucionalidade, pelo menos eu entendia como uma inconstitucionalidade, cheguei a escrever sobre isso, em que a norma dizia que não apenas a liberdade de contratar, na redação anterior, deveria ser exercida nos limites da função, mas em razão da função, quando, na verdade, a liberdade nos contratos vem do próprio princípio constitucional da livre iniciativa, do artigo 1º da Constituição, e que é fundamento da ordem econômica, no artigo 170 da Constituição. Mas a função social está lá. A boa-fé, a lei da liberdade econômica ampliou o papel da boa-fé, quando traz aqueles critérios de interpretação dos contratos. Muitos deles são o quê? Desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva. Então, a lei da liberdade econômica coloca sob as luzes da ribalta a relevância da livre iniciativa, a necessidade de se reconhecer que a autonomia privada tem, sim, como mencionado, nos contratos essa posição de centralidade, mas admitindo, veja que interessante, Danilo, pela primeira vez no texto positivado da norma geral, situações de assimetria nas relações civis e empresariais. A lei da liberdade econômica traz uma regra que presume paritários e simétricos contratos civis e empresariais. Admitindo, porém, se houver elementos objetivos, essa presunção seja afastada. Presunção de paridade é afastada quando se avalia qual é a técnica contratual. Não paritário é o contrato de adesão, independentemente da condição pessoal ou relacional das partes. Agora, a assimetria diz respeito àquilo que eu mencionei há pouco. Diz respeito à existência ou não de uma relação de dependência de um contratante frente ao outro. Isso precisa ser demonstrado em concreto. Se for demonstrado em concreto, percebam que a própria lei da liberdade econômica admite, ainda que sem dizer quais são as consequências, um tratamento diferente. Então, o que se faz na reforma? Se recolhe aquilo que a lei da liberdade econômica nos traz, como preservação prima facie da autonomia privada, mas reconhecimento, sim, do papel da liberdade substancial, já que se refere a situações de assimetria, e aprofunda aquilo que vem da lei da liberdade econômica. Como é que se faz isso? Ampliando a autonomia privada em dadas situações nas quais as presunções de simetria e de paridade se mantêm rígidas. Então, nós vamos ter algumas regras propostas na reforma que se referem à situação em que se mantém rígida apenas a presunção de paridade, ainda que não haja simetria. Em outras situações, entendeu a comissão que há necessidade de se reconhecer em concreto que se mantém rígida a presunção, situações em que se afasta a presunção de paridade e outras situações em que há necessidade de se aferir se está afastada ou não a presunção de simetria. Eu vou dar alguns exemplos a vocês. E percebam que isso não está só no livro dos contratos. O artigo 212, parágrafo 2º do texto da reforma. Lá na parte A, as partes em negócios jurídicos paritários, ou seja, contratos que não sejam de adesão, podem convencionar sobre fontes, meios, procedimentos e valoração da prova.
Então, vejam, nós estamos a tratar aqui de negócios jurídicos não celebrados por meio da técnica de adesão e que, portanto, mantida a presunção de paridade, ainda que não mantida a presunção de simetria, haverá validade nas disposições dessa natureza. Uma outra disposição, 413, parágrafo único. 413 é aquele artigo que trata da cláusula penal, da possibilidade de redução da cláusula, do valor da cláusula penal, quando há cumprimento relevante do contrato ou quando o juiz, no caso concreto, entende que há uma situação de desproporcionalidade, de ausência de equidade da cláusula penal. Vejam só, a lei da liberdade econômica vem e nos diz: a alocação de riscos definida pelas partes precisa ser protegida, precisa ser observada pelo juiz. Isso está correto. Isso é respeito à autonomia privada. Está correto. Mas aí, o mesmo Código Civil joga no lixo a alocação de riscos realizada pelas partes por meio da cláusula penal, que é um instrumento de alocação do risco contratual, de gestão positiva do risco contratual. O que a reforma faz? No parágrafo único, a reforma vai dizer: os contratos paritários e simétricos, ou seja, se não for afastada em concreto a presunção de paridade, e se não for afastada em concreto a presunção de simetria, por elementos objetivos, o juiz não poderá reduzir a cláusula penal sob o fundamento da equidade. Então, mantida a presunção que decorre da lei e que é mantida pela reforma, o juiz não pode interferir. Agora, afastei a presunção de paridade, que é a técnica contratual do contrato de adesão. Qual uma das partes definiu a cláusula penal? O juiz pode reduzir equitativamente. Ou então, o contrato foi supostamente negociado, mas há uma relação concreta de dependência entre os contratantes. A tal ponto que o contratante, para poder desempenhar sua atividade econômica, ter que dizer: olha, o contrato, qualquer coisa. É uma situação de assimetria. Nessa situação, é possível mexer na cláusula penal. Então, estamos aqui diante de um exemplo de relevância pertinente a esses conceitos de paridade e simetria, em linha com a lei da liberdade econômica. Um último exemplo é o artigo 946-A, que trata de cláusula de exclusão da indenização por danos patrimoniais. Ela passa a ser expressamente admitida, afastando qualquer tipo de controvérsia nos contratos paritários e simétricos. E percebam, você não precisa provar paridade e simetria, elas são presumidas. Quem quer afastar a paridade, quem quer afastar a presunção, quem quer afastar a presunção de simetria, precisa demonstrar por meio de elementos objetivos. Então, a partir da presunção de paridade, da presunção de simetria, é válida a cláusula de exclusão de indenização por danos patrimoniais. Agora, eu demonstro que o contrato foi celebrado por adesão, ou que há relação de dependência dos contratantes para afastar a simetria. Aí já não há validade da cláusula. Então, o que eu quero dizer com isso? São alguns exemplos que dão conta do primeiro vetor, que é um aprofundamento dos avanços que foram trazidos pela lei da liberdade econômica. Não pelo discurso irreal e vazio que alguns fazem a respeito dela, mas aquilo que é a norma efetiva, está dentro do Código Civil. E nessa medida, as regras que foram trazidas, e aqui é importante, tem muitas críticas dizendo: olha, o Código a reforma é mais intervencionista porque ela impede a prática de certos atos quando o contrato é assimétrico. Esses exemplos que eu trouxe, na verdade, dizem respeito a temas que ou são controversos ou que não são admitidos no sistema atual. Regras que não são admitidas no sistema atual.
e que passam a ser admitidas. Você amplia o espaço de não coerção. Você amplia o espaço de liberdade negativa dentro do qual a autonomia privada poderá ser exercida. Para todos os contratos, para os contratos que tiverem a presunção de paridade e a presunção de simetria mantidas ou rígidas em concreto. Afastadas das presunções, aí não se reconhece a possibilidade dessa verdadeira ampliação de autonomia privada, mas temperada pela liberdade substancial, que é trazida pela reforma. Esse é o primeiro vetor. Há outros 3, mas acho que vale a pena ouvi-los primeiro para podermos dar andamento às reflexões. Professor, em termos práticos, falando da reforma do Código Civil, como se deu o trabalho? Houve uma divisão por eixos, subgrupos, redação por relatorias e consenso na votação. Como era o caminho entre a ideia, a redação e a justificativa? O que se utilizou dentro da comissão foi algo muito parecido com o regimento do Senado. A ideia foi justamente essa. Então, houve uma divisão em subrelatorias. Então, subcomissões, cada uma delas com um subrelator. Então, o subrelator da nossa comissão de contratos foi o Sr. Carlos Elias. Então, tivemos o Sr. Nelson Rosenwald na subrelatoria de responsabilidade civil, o Sr. José Fernando Simão na subrelatoria de obrigações e assim por diante. Então, houve todo esse trabalho de apresentação de propostas, intensas discussões dentro das subcomissões, várias e várias reuniões, debates também realizados por esses meios eletrônicos que nos perseguem, inclusive, durante a madrugada, e eu era uma dessas pessoas que meia-noite mandava, mas no Código Civil alemão era assim. Se me permitem um dado jocoso, quase morri de vergonha numa audiência pública de Salvador, quando o ministro Belize, que presidia a sessão, mencionou elogiosamente, elegante como que na comissão de direito contratual que ele participava, do WhatsApp de todas, as pessoas debatiam o Código Civil alemão depois da meia-noite. Eu queria me esconder, porque essa mensagem era minha. E de qualquer sorte, isso mostra a intensidade dos trabalhos realizados dentro de cada uma das subcomissões. Então, os debates foram desenvolvidos. A partir dos debates, nós votamos dentro das subcomissões o texto parcial que foi apresentado pelo subrelator aos relatores gerais. Então, os relatores gerais foram a professora Rosa Neri e o professor Flávio Tartucci. A professora Rosa Neri e o professor Flávio Tartucci trabalharam intensamente para fazer uma sistematização dos trabalhos efetuados pelas subcomissões e, obviamente, trouxeram relevantes contribuições pessoais para cada uma das partes da reforma. Após a apresentação do relatório geral, do primeiro relatório geral dos relatores Flávio Tartucci e Rosa Neri, houve a oportunidade de apresentação de emendas. E todo mundo podia apresentar as emendas relativas a qualquer parte do Código Civil. Há um dado preliminar que eu esqueci de dizer. Durante aquela primeira fase em que as subcomissões trabalhavam, inúmeras instituições receberam ofícios convidando para apresentação de sugestões. Havia um canal aberto por e-mail para que a sociedade civil mandasse sugestões para a reforma. E foram inúmeras, todas elas foram lidas, debatidas e consideradas dentro das subcomissões. Inúmeras contribuições da sociedade civil nessa fase de produção do anteprojeto. Audiências públicas. Imaginem, a elaboração de um anteprojeto. Nós tivemos a abertura democrática das audiências públicas. Audiência pública em Brasília, em Salvador, audiência pública em São Paulo, audiência pública em Porto Alegre. Nós chegamos a ter um evento de debates com os professores da Universidade de Buenos Aires também, do Código Civil 2015. Debate muito frutífero também.
com esse diálogo entre Brasil e Argentina, tudo isso para chegar na versão final do anteprojeto. Então, após o relatório dos relatores gerais, foram apresentadas emendas, houve um debate muito franco com os relatores gerais, tanto que houve algumas chamadas emendas de consenso, a partir do diálogo dos relatores gerais com as subcomissões, e aqui há que se elogiar o espírito democrático, tanto do professor Flávio Tartucci quanto da professora Rosa Neri, que são pessoas que sabem dialogar, são pessoas que sabem ouvir, e são pessoas que realmente, por isso, foram muito bem escolhidas para essa posição de liderança como relatores gerais dentro da comissão de reforma. Foram apresentadas também emendas individuais, e essas emendas foram votadas durante uma semana no Senado pelos membros da comissão. Então, nós nos reunimos no Senado e debatemos as emendas. Ficamos uma semana debatendo, entrávamos no Senado 8h30 da manhã, saíamos 7h da noite, debatíamos durante os almoços também, então era um período de trabalho também, não era um período de lazer, era um período de trabalho sério, intenso, às vezes bastante acirrado, inclusive. Devem imaginar como afloravam divergências, mas as divergências todas tratadas com muito respeito, realmente com muito respeito, de modo aguerrido, mas com muito respeito. E houve, naquela semana, a votação das emendas, chegando-se assim à redação final. Tudo isso com os trabalhos sendo presididos exemplarmente, realmente, de um modo admirável, pelo ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da Comissão de Reforma do Código Civil, e pelo ministro Marco Belise, vice-presidente da Comissão de Reforma do Código Civil. Isso resultou em um anteprojeto que foi apresentado ao presidente do Senado, à época, o senador Rodrigo Pacheco. E o senador Rodrigo Pacheco, logo que, como um dos últimos atos, entre a sua saída da presidência e a assunção da presidência do Senado pelo senador Alcolumbre, o senador Pacheco apresentou esse projeto como projeto de lei, e que tem sido debatido no Senado da República do modo mais democrático. Várias audiências públicas semanais, desde o ano passado, voltarão agora no mês de março, com posições contrárias, com posições favoráveis, pessoas defendendo as regras, pessoas criticando regras, pessoas criticando a própria ideia de reforma. Passo aberto, realmente, para um debate mais amplo e mais democrático possível. Isso tem sido realmente muito interessante, tem acontecido às quintas-feiras pela manhã no Senado da República. Professor, nesse processo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais foram as principais adversidades que o senhor enfrentou e os pontos positivos que o senhor gostaria de ressaltar conosco aqui. Deixa eu pensar propriamente em adversidades. Alguém poderia dizer o tempo de trabalho, em torno de 8 meses, mas é o regimento do Senado. E se a gente for pensar, essa comissão, em 38 pessoas, elaborou em 8 meses um anteprojeto de reforma. Aqueles gênios, juristas geniais, que elaboraram o Código Civil vigente, liderados por Miguel Reale, trabalharam na elaboração de um projeto de um código novo, tendo em um período de pouco mais de um ano. Um número muito menor de pessoas. Sim. Porque às vezes há essa ilusão, né, que a comissão foi constituída em final de 68 e que o projeto foi apresentado em 75. Eles trabalharam 7 anos. O anteprojeto foi elaborado entre o final de 68 e o ano de 1969, para que em 70 fosse apresentado o anteprojeto. Pouco mais de um ano e alguns meses. Vejam que trabalho hercúleo foi desenvolvido por essa comissão na época, lá entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 70. O código inteiro
nós tínhamos uma divisão em comissões. E mais do que isso, nós trabalhamos com, e aqui alguns vetores gerais, consolidação do texto da norma proposta de posições jurisprudenciais consolidadas, desde que tivessem também o respaldo da doutrina majoritária. Quando não tinham, não era aprovado. Então, esse é um vetor. Um outro vetor, incorporação, o quanto possível, desde que ainda fizessem sentido à luz das compreensões jurisprudenciais e doutrinárias atuais, dos enunciados das jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal. E a incorporação, naturalmente, de novas normas para dar conta de novas demandas sociais, inclusive corrigindo alguns rumos de algumas questões que são criticadas no Código de 2002 e que tem se entendido, a comunidade jurídica tem entendido que mereciam modificações. Um dos exemplos é esse caráter engessado da sucessão legítima, notadamente no âmbito da concorrência sucessória do cônjuge. Então, a proposta, por exemplo, de eliminação da concorrência sucessória, mas em paralelo também uma proposta que permite impacto antijudicial ou pós-judicial, no artigo 428, isso veio da nossa subcomissão, permitindo afastar o próprio direito de herança recíproco entre cônjuges ou companheiros. Se o Senado entender que a concorrência sucessória tem que se manter lá no nível do direito das sucessões, existe ainda submetida à apreciação do Senado a proposta de uma nova regra para que as pessoas do exercício da autonomia privada possam dizer: olha, o meu regime de bens produz dados efeitos em vida, mas eu gostaria de uma dada projeção pós-mortem. Isso vai ser admitido, obviamente, dentro de certos limites, afastando direitos sucessórios recíprocos, desde que a regra seja aprovada. Então, esse é um exemplo de algo que tem sido historicamente muito criticado pela comunidade jurídica, é algo que gera perplexidade para quem tem a prática da advocacia. Desde que o Código Civil está em vigor, eu confesso a vocês que não houve um único cliente que não tenha ficado perplexo ao ser casado com separação absoluta de bens, ser informado que haveria concorrência sucessória com os descendentes após o falecimento. É algo, enfim, que não foi bem recebido pela sociedade civil e que demanda, de fato, uma transformação. Professor, saindo um pouco aqui do nosso script, eu queria só lembrar que o Clóvis Bevilacqua, ele pegou a construção do Código Civil, do nosso primeiro Código Civil de 1916, ele pegou em 1889 e entregou em 1900. Então, ele passou 6, 7 meses sem nenhum tipo de recurso tecnológico que os senhores e as senhoras tiveram agora, né? E nós temos. Oi? Um gênio constante. Um gênio, e devo dizer, cria da Escola de Direito de Recife. Exatamente. Nossa, que prazer eu tive quando visitei a Escola de Recife, me permita o parênteses. Eu tive uma das grandes satisfações da minha vida acadêmica ao ministrar palestra naquele lindíssimo Salão Nobre da Faculdade do Direito do Recife, primeira faculdade do Direito do Brasil. É uma emoção especial quando você fala naquele local, sem sombra de dúvida. Eu devo dizer que fiz meu mestrado lá, me considero filho da FDR, né? E é uma grande orgulho, emoção ser aluno daquela casa, a casa de Tobias, né? De tantos outros. Então, essa seria somente minha contribuição a essa particularidade. Matheus, volta contigo, desculpa. A priori é isso, professor. Acho que a gente pode fazer a transição para o próximo tópico. Então, professor, agora eu vou entrar num ponto muito importante, em um ponto central do nosso sistema contratual, que é o objeto direto da minha pesquisa desde os longínquos anos de 2014, no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, e continuei no doutorado, terminado recentemente, que é a bendita boa-fé objetiva.
Eu penso, professor, que a boa-fé, dentro das suas funções, é dita que ela tem uma função de limitadora, mas eu vejo ao contrário. Inclusive, é o título da minha dissertação e eu acho inapropriado. E escutando o senhor, parece que é muito mais, que me aproxima muito mais dessa minha sensação. A boa-fé, ela não limita, a boa-fé, ela legitima. Ela legitima os atos, assim como a função social, ela não limita a propriedade, ela legitima o exercício da propriedade. É, limitar e legitimar, mesmo iniciando com a letra L, a repercussão semântica de cada uma desse olhar, para mim, modifica completamente toda a estrutura do direito contratual. Mas qual é o papel da boa-fé objetiva no sistema contratual contemporâneo, principalmente no direito de empresa, nos contratos empresariais? É uma ousadia de minha parte falar sobre isso perante o professor Danilo, que tem uma tese de doutorado sobre o tema. Aliás, conversávamos previamente, será publicado em breve, eu teria o grande prazer de poder ler o trabalho, e certamente, como tudo que o professor Danilo produz, é um trabalho de excelência. Obrigado, professor. Pensa no princípio da boa-fé objetiva, se pensa, pelo menos na minha leitura, em um princípio que tem o seu lugar privilegiado no âmbito do direito das obrigações, pode ter sua eficácia em outras searas, chego a admitir hipótese que, se pensar na boa-fé objetiva também no âmbito das relações de família, cheguei a escrever sobre isso. Há um texto muito interessante do professor Anderson Schreiber a respeito desse tema também, mas um lugar privilegiado é efetivamente o direito das obrigações. Quando se pensa em boa-fé objetiva, você pensa em um princípio que encontra um lugar em um princípio mais amplo, serve de fundamento. Reale dizia isso, Silva também de alguma forma, é o princípio da confiança, e que no texto atual não está autonomizado. Na reforma, uma referência ao princípio da confiança, até de modo bastante fiel ao professor Miguel Reale. Quando se pensa em confiança, se pensa não em confiança leviana, se pensa em confiança legítima. E pode-se dizer que aqui nós temos um elemento muito importante, merecedor de tutela. Aquele que confia, mas que não confia de modo negligente. Aquele que confia, considerando, obviamente, aquilo que dele seria exigido naquela situação jurídica específica. Essa confiança se projeta de diferentes modos dentro do direito contratual. Ela se projeta, por exemplo, como um dos pilares da força obrigatória. Ainda que a gente saiba que haja muita divergência sobre isso, o professor Canaris, grande Canaris, do direito alemão, que rechaça essa perspectiva, mas parece-me que é perfeitamente sustentável afirmar que os dois grandes pilares da força obrigatória dos contratos, dois grandes alicerces, são o valor jurídico da promessa livremente realizada, do seu ponto de vista da autonomia privada, mas também da liberdade substancial, e a confiança, que é o que dá a dimensão da alteridade. Eu faço a promessa. Isso, de alguma forma, sob o ponto de vista de uma moral que antecede o direito, poderia ser suficiente para vincular. Mas eu faço a promessa a alguém. E aqui não é uma moralidade, mas é uma ética. É uma ética de alteridade. Eu faço a promessa a alguém. Confia na minha promessa. Só que a confiança não está plasmada somente naquilo que eu recebo como promessa, o que é dito, mas também naquilo que se faz.
no comportamento. O agir também produz confiança legítima. Mas não apenas o comportamento pontual, mas aquilo em que é razoável confiar dentro daquilo que é a ratio do trânsito jurídico de bens de interesse em diferentes tipos contratuais, não apenas em diferentes tipos contratuais, em diferentes contextos contratuais. E aqui a confiança se torna alicerce para compreender o princípio da boa-fé, objetiva a partir daquele binômio que é desenvolvido no direito alemão, mas que é algo que antecede a positivação do BGB, que é o Treu und Glaube, a lealdade e a confiança. Agir de modo leal perante a fé, a confiança despertada no outro. Não apenas por aquilo que se diz, mas por aquilo que se faz, mas também por aquilo que se deve fazer dentro do campo de dados tipos contratuais e de dados contextos. E aqui eu me permito chegar à seara dos contratos empresariais. É evidente que a seara dos contratos empresariais recebe o influxo do princípio da boa-fé objetiva. E recebe o influxo da boa-fé objetiva a partir dessa lógica geral que marca o seu conteúdo do binômio lealdade e confiança, que se desdobra nas suas funções. Uma função hermenêutica, uma função integrativa, ou hermenêutica integrativa, como prefere a professora Judite Martins Costa, e uma função de controle de comportamentos abusivos, especificamente no que diz respeito ao exercício de direitos. Mas como isso deve ser aferido no campo das relações obrigacionais? Isso deve ser aferido a partir da pergunta sobre o que é a confiança legítima dentro de uma relação empresarial em que se mantenha, por exemplo, a presunção de simetria, em que se espera que os empresários sejam profissionais, se pressupõe que eles são profissionais, e, portanto, atraem o que a gente poderia chamar de um ônus da autorresponsabilidade. Há situações de confiança legítima em relações civis que podem ser reputadas uma confiança leviana em relações empresariais. Confiou-se naquilo que, dentro da lógica do tráfego econômico, daquele ramo de atividade, não se deveria confiar. Você tinha o ônus de se informar, seja de se informar sozinho, seja de perguntar. O exemplo do dever lateral de informação, como um dos deveres que derivam da função integrativa da boa-fé objetiva, é um exemplo muito interessante para se pensar nos dois extremos da relação empresarial efetivamente paritária e simétrica e uma relação de consumo. O dever de informação é muito mais forte na relação de consumo do que na relação empresarial, que não significa que ele não exista na relação empresarial. Mas o seu desenho concreto vai ser distinto. Porque precisamente porque a confiança legítima vai ser moldada a partir de dados parâmetros que reforçam a autorresponsabilidade do contratante empresário, não vai se reputar como comportamento desleal a não prestação espontânea de dadas informações. O que não quer dizer que não haja um dever de informação, que não haja um dever de esclarecimento, mas o seu desenho será distinto. Nós temos a boa-fé das relações obrigacionais, que é um princípio uno. É um princípio uno, mas diferentes relações jurídicas atraem modos diferentes de concreção desse princípio. E é por isso que as reflexões sobre o papel da boa-fé nas relações empresariais são tão importantes, para que se possa, a partir das características próprias das relações empresariais, identificar parâmetros
que permitam a correta concreção do princípio nos diferentes casos concretos, que não são e não podem ser os mesmos parâmetros de relações civis e muito menos os mesmos parâmetros das relações de consumo. Professor, muito obrigado. É incrível estudar direito civil, estudar boa-fé, estudar contratos. Os alunos, eu digo aos meus alunos, professor, olha, pode ser até que eu não me faça entender, mas vocês percebem a empolgação que eu falo sobre o direito civil. E escutar o senhor, parece que os olhos brilham quando nós falamos de direito civil, né? É fascinante, né? É fascinante, é completamente incrível, fascinante. Professor, o texto proposto, eu gosto muito desse artigo, gosto de dois artigos especificamente da parte da teoria geral dos contratos. É o 422A. Ele vai dizer assim: os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordem pública e sua violação gera o inadimplemento contratual. Como foi essa discussão dentro das comissões, da sua subcomissão e em geral? Porque eu tive a honra de participar dos encontros, né, do Conselho da Justiça Federal na parte de contratos. E quem estava lá era a professora Cláudia Lima Marques, de um lado, e do outro lado o professor Flávio Tartucci. Uhum. E eu sei que os debates, eles são bem calorosos, principalmente nos direitos das famílias, se me permite utilizar essa técnica e não direito da família. Como foi esse debate? Qual é o problema prático? E afirma que a sua violação da boa-fé gera um inadimplemento contratual. Qual o problema prático que isso pretende resolver? Vamos lá. Quais são os cuidados para não transformar a boa-fé em uma cláusula de decisão intuitiva? Essa é uma das grandes críticas, né? Sem sombra de dúvida. Vamos lá. A proposta dessa regra projetada foi feita pela professora Cláudia Lima Marques, logo no começo dos debates. Então, quando apresentamos nossas sugestões de texto, essa sugestão de texto veio da professora Cláudia Lima Marques. Então, são dois elementos, né? O primeiro elemento, o reconhecimento que são normas de ordem pública. Eu não posso dispor do princípio da boa-fé, eu não posso dispor do princípio mais abrangente da confiança, e eu não posso dispor do princípio da probidade, que ainda merece melhores estudos. Quando você fala em probidade, posso fazer um parênteses rápido? Parece-me que nós estamos a tratar aqui daquilo que no direito norte-americano, especialmente quando se estuda o Código Uniforme de Contratos Comerciais, que são leis estaduais que partiram de uma proposta de soft law há muito tempo atrás, isso hoje é incorporado pelos Estados americanos. Eles têm uma boa-fé, mas eles não têm uma boa-fé royal law. Eles têm uma boa-fé honestidade. Então, a ideia de probidade é uma ideia que não é nova, honesta vida. É uma ideia de proceder honesto no âmbito das relações contratuais. A partir, claro, de dados padrões de conduta que se pode compreender como honestidade. Há uma relação de probidade entre a noção de lealdade e confiança, o princípio da confiança, mas a probidade pode ter um caminho autônomo de desenvolvimento. Naturalmente, não seria possível admitir que um contrato as partes possam dispor, entendendo que a sua interpretação, por exemplo, levaria em conta padrões ímprobos. Ou que, na interpretação de um contrato, seria possível excluir o critério da boa-fé, do 113 do Código Civil. Isso é o que a gente discutiu
Porque além da liberdade econômica, ao mesmo tempo em que amplia a relevância da boa-fé, especialmente da sua função hermenêutica, traz uma regra que diz que as partes podem criar critérios interpretativos, afastar critérios interpretativos. Eu posso afastar a boa-fé? Posso afastar a boa-fé. Ela é de ordem pública. Então, isso tem um papel extremamente relevante para dizer isso não pode ser objeto dos certas partes. E me parece, professor, me permita, que essa foi a previsão inicial do MP, que hoje é a Lei da Liberdade Econômica. Houve diversas críticas. Exato. E a medida provisória foi muito discutida no Congresso e ajustes importantes foram feitos. A medida provisória já tinha. Logo que quando ela ainda era medida provisória, eu cheguei a escrever um artigo elogioso, mas obviamente com grandes falhas, trazendo algumas ressalvas. Mas o Congresso fez um belo trabalho. Realmente fez um belo trabalho. Afastou os excessos, aquilo que é, por exemplo, aquela regra do artigo 3º, inciso 8º dos direitos de liberdade econômica, que diziam que nos contratos empresariais não haveria basicamente norma de ordem pública, porque todas as normas de direito empresarial seriam passíveis de ser afastadas pela vontade das partes. E aí a redação que acabou prevalecendo, e que aliás tem muito, inspira muito a reforma proposta, que nos contratos empresariais paritários, ou seja, aqueles que não foram celebrados pela técnica de adesão, haverá prevalência das escolhas, das disposições definidas de comum acordo pelas partes, salvo normas de ordem pública. Então, a preservação das normas de ordem pública, como não poderia ser diferente. Agora, qual é o efeito? Nós vamos pensar na fase de execução desse contrato, da violação dessas normas de ordem pública. Nós temos uma construção para suprir uma lacuna, que é a chamada violação positiva da obrigação. Na Alemanha, era uma lacuna mais ampla pré-reforma, por conceito de mora, conceito muito restrito, conceito praticamente definitivo, e dentro desse espaço a violação positiva também é aplicável a situações de violação da boa-fé objetiva. No nosso sistema, a construção sobre violação positiva da obrigação nos vi questionada por doutrina muito refinada. Será que precisamos dessa tese? Será que precisamos dizer que é uma violação positiva da obrigação? Mas, para os que entendiam que sim, violação da boa-fé objetiva. Mas já tínhamos doutrina importante que dizia, olha, nós estamos a tratar aqui de inadimplemento. O Marcos Erhard também cria da Faculdade de Direito do Recife. O Marcos Erhard tem uma tese de doutorado e que vai tratar do inadimplemento da boa-fé. Porque é exatamente disso que se trata. A boa-fé tem uma função integrativa. Ela traz deveres. E se esses deveres forem violados, a violação desses deveres se caracteriza em sentido lato como inadimplemento. Sentido lato. Aí é necessário aferir em concreto se esse é um inadimplemento definitivo ou se esse não é um inadimplemento definitivo. Se ele é um inadimplemento que ainda permite o equivalente à purgação da mora, você aplica um regime jurídico semelhante ao da mora. Agora, se ele é um inadimplemento de tal ordem que não viabiliza o atendimento dos interesses objetivos das partes, ou da parte inocente, sobretudo, com a manutenção do contrato, pode levar à sua resolução. E aqui é um dado extremamente importante. Inclusive, naquelas situações extremas, é certo, nas quais se verifica em contratos de duração que há uma objetiva aniquilação da confiança em razão da violação da boa-fé objetiva. Essas são situações que podem justificar a resolução contratual por fato imputável a quem violou a boa-fé objetiva. Então, nós estamos a tratar aqui de algo que tem uma
grande importância prática, podendo chegar ao limite, portanto, de hipóteses de resolução contratual. É necessário, porém, como qualquer norma deliberadamente, de conteúdo deliberadamente indeterminado, como gosta de dizer o professor André Luiz Arndt Ramos, professor aqui de Curitiba, tem uma belíssima tese de doutorado, na qual ele trata precisamente desses enunciados deliberadamente indeterminados no direito civil a partir de uma noção coerentista, centrada na lógica do direito civil constitucional. Então, dentro de um enunciado deliberadamente determinado, obviamente, há vários elementos interpretativos que devem ser levados em consideração para que não se converta o princípio da boa-fé, isso vale para outros enunciados normativos deliberadamente determinados, para que não se converta em algo tão amplo que passe a sequer ter força normativa, ou passe a se tornar mero adorno retórico, ou justificativa para decisionismos. Isso, obviamente, não é possível. E há um papel relevantíssimo da doutrina, que é um papel da jurisprudência, na repetição de padrões, na aferição em concreto de padrões de comportamentos leais e daquilo que é confiança legítima e daquilo que é confiança leviana, em situações concretas que permitem, na sua repetição, a conformação de padrões jurisprudenciais, ainda que eles estejam circunscritos temporalmente. É preciso reconhecer isso. Padrões de 30 anos atrás podem não servir para hoje. Tudo é dúctil, tudo é dinâmico, mas também o papel da doutrina. A doutrina tem um papel extremamente relevante que não pode ser abdicado. Não é simplesmente afirmar o princípio, mas é buscar desenvolver de modo técnico o seu conteúdo, justamente para permitir que o juiz possa, em concreto, decidir. O direito anglo-saxão gosta de falar muito dos chamados testes. Então, teste de aplicação de determinada norma, isso é um papel do governo. Dados testes de aplicação pertinentes à função social, dados testes de aplicação pertinentes à boa-fé. É algo que é um papel doutrinário, a meu ver, bastante relevante. Professor, uma última pergunta simples, bem objetiva. Há também a proposta do 421-C. E nela ele vai dizer no inciso 2, parágrafo 1º, inciso 2, a boa-fé empresarial mede-se também pela expectativa comum que os agentes do setor econômico de atividade dos contratantes têm quanto à natureza. Essa boa-fé é objetiva ou subjetiva? Essa é uma boa-fé objetiva. Porque quando se pensa em uma expectativa comum, se está pensando em um parâmetro para a identificação do que é confiança legítima e, portanto, de qual é o comportamento que pode ser qualificado como leal e qual o comportamento que pode ser qualificado como desleal. E, obrigado. Pois não. Mas é exatamente isso. Então, é uma boa-fé objetiva. Nós não estamos a tratar aqui de uma dimensão psíquica, de uma boa-fé crença, ou de uma boa sobre fatos, ou de uma boa-fé ignorância sobre fatos. Não, o que nós estamos pensando é parâmetros aferíveis em concreto em diferentes ramos de atividade, para diferentes tipos contratuais, que vão definir o desenho do que é o comportamento esperado pelas partes. Tanto o que é o comportamento leal, quanto o que é a confiança legítima. Professor, eu na minha tese, desculpa, porque é um tema que Sim. A gente está conversando, inclusive, em grupo, que nós já estamos há 1 hora e quase 20 minutos e chegamos à metade. Por isso que teremos que antecipar a finalização, mas já convidando o senhor para um segundo momento. Na minha tese de doutorado, eu digo que a boa-fé objetiva, ela tem centralidade no Código Comercial do Império, e além de termos alguns textos sobre esse tema, eu fui estudar os anais do Congresso. Sensacional. E aí, dentro da tese, eu cito os parlamentares na compreensão do artigo 131.
é pouca análise, mas todas elas, todas as que existiram, foram no sentido de uma boa-fé objetiva já ali. Mas, Danilo, nunca estudamos, né? O BGB passou 30 anos para entender o que era boa-fé objetiva, né? Nós passamos mais do que isso. Talvez por causa da síndrome de viralatismo jurídico, que às vezes nos limita, né? Mas eu vou passar agora para André, para ele fazer o fechamento com o senhor. André. Professor, para fechar, qual a mensagem que o senhor deixa para nós acadêmicos sobre como estudar contratos com método e como acompanhar uma reforma legislativa sem perder o rigor, sem cair em polarizações? Muito interessantes as questões. Vamos lá. Isso vale para os contratos, isso vale para o direito civil, isso vale para o direito em geral. É necessário conhecer, primeiramente, os clássicos. Às vezes, as pessoas caem em entusiasmos novidadeiros, supondo que descobriram a pólvora. E aí as pessoas vão para doutrina de verdade. Doutrina de verdade que analisa, por exemplo, os anais do parlamento para identificar o que se discutiu sobre boa-fé no Código Comercial do Império, como fala o professor Danilo. Ou seja, você não deve, pura e simplesmente, se pautar naquilo que se possa compreender como ideias da moda ou compreensões simplificadas sobre a realidade do direito. Você deve ir às raízes. Buscar, portanto, os alicerces, buscar os clássicos, buscar aquilo que constrói o suporte sobre o qual se erige o direito contemporâneo. Após um conhecimento sobre os clássicos, aí sim há um lugar para a leitura mais abrangente dos textos contemporâneos, o que vai permitir um olhar crítico sobre as ideias. Ideias que se apresentam como novas, mas que não são novas. Ideias que, a rigor, não apresentam alicerce, que pairam no ar sem fundamento. Outras que se contrapõem a compreensões do passado, que se mostram mais consentâneas com a contemporaneidade, mas que, por dialogarem com as concepções do passado, têm a possibilidade de construir os seus próprios alicerces. Esse caminho de pesquisa é um caminho que demanda tempo, é um caminho que demanda dedicação, mas que é extremamente gratificante e que é extremamente apaixonante. A leitura sobre reformas legislativas é uma leitura que precisa partir desse método de compreensão da doutrina, da origem da legislação vigente, da origem da legislação pretérita, para que não se caia em discursos fáceis. Vou dar um exemplo a vocês. Nós vivemos certos tempos em que slogans valem mais do que a realidade. E há um slogan que tem sido utilizado para criticar a reforma do Código Civil na matéria de contratos, que é o slogan da consumerização do direito contratual. Só utiliza o slogan de boa-fé subjetiva, portanto, não ignorando o vício, ou ignorando o vício, aquele que ou não leu o projeto, ou não conhece o que está nos alicerces do projeto. Eu vou dar um singelo exemplo a vocês. Eu ouvi e li uma crítica dizendo assim: as regras sobre vícios ocultos, que o nome não será mais vício de vitória, que o efeito já não é, hoje é somente a redimição, pode ser também redução do preço, não é só a redimição.
Nós chamamos de projeto de vícios ocultos e trazemos um remédio, além da redistribuição e da redução do preço. Em dadas situações, vai ser possível, notadamente quando nós estamos diante de um contratante profissional, a realização de saneamento do vício oculto. Aí vem alguém e diz, isso é inspirado no CDC, porque utiliza o termo oculto e porque permite saneamento. Mas, com respeito, o Código Civil já se refere a vícios ocultos. Os ordenamentos estrangeiros, vários deles, se referem a vícios ocultos. A possibilidade de saneamento está prevista também em outros ordenamentos jurídicos para contratos civis e empresariais. Talvez o melhor exemplo, a lei de maior êxito internacional em matéria contratual é a Convenção de Viena para a Compra e Venda Internacional de Mercadorias, a famosa CIS, que é a ESG. Pois bem, nas hipóteses, não tratam de vícios redivitórios, mas tratam de desconformidade de mercadorias. Qual é a resposta para a desconformidade de mercadorias? É a resolução do contrato? Não. Isso só se houver fundamental breach. Qual que é a primeira resposta? Saneamento da desconformidade. A mesma ratio inspira a reforma, sendo que a Convenção de Viena expressamente não se aplica às relações de consumidores. Esse é só um exemplo daqueles que pegam o tema pela rama e não pelas raízes e que gostam de lançar o slogan e não a realização da análise séria, que pode permitir, aí sim, a partir da análise séria, a realização da crítica também séria das propostas realizadas. Professor, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico. Foi fantástico. Eu passo para o senhor as suas últimas palavras. Meninos, vocês gostariam de agradecer ao professor? Sim, gostaria de agradecer ao professor Carlos aqui pelo diálogo excepcional. A gente está muito feliz de ter esse momento aqui com o senhor, ficamos muito honrados. É um momento de muito aprendizado e minha felicidade maior ainda é de que vamos estar podendo disponibilizar esse conhecimento aí para outros estudantes aí através do nosso podcast. Eu que agradeço, a honra e a alegria são minhas. Foi um grande prazer poder dialogar com vocês. Professor Danilo, obrigadíssimo pelo convite, realmente, e por propiciar esse diálogo com os estudantes. Isso é tão importante e é tão gratificante. E fico à disposição para outros momentos de debate, para outros momentos de diálogo. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Professor, o Matheus vai ser aluno, estou procurando um mestrado para ele de Direito Civil, viu? Assim que ele terminar a graduação. Será bem-vindo à Universidade Federal do Paraná. Olha aí, Matheus. Estamos nos preparando. Na área de civil, especialmente se for contratos. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença e pela sua generosidade intelectual. O senhor é um mestre. Como eu disse no início, o senhor está dando uma aula para nós, estudantes. Obrigado também à Uniteams, obrigado à coordenação do curso, à professora Beatriz, obrigado à professora Naninha, diretora do campus, obrigado ao AB de Anópolis, na pessoa da sua presidente, professora Renata, e a vocês, meus estudantes, que constroem o Código Aberto como um projeto de extensão e um diálogo público e qualificado em uma universidade pública e de qualidade e de excelência. Viva a universidade pública, viva os nossos alunos. E siga o Código Aberto no Spotify, no YouTube e no Instagram. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.